Agora, o Flamengo, tá? Ele perdeu pontos importantíssimos ontem contra o Cuiabá no Maracanã. E eu já dizia, isso você tem que reconhecer, né, velho Vamp? Você falou comigo, eu falei, o Flamengo adora perder ponto em jogo bobo assim no Maracanã. Pode ser uma visão de torcedor, pode ser uma visão, mas gosta. Eu já vi várias vezes. Eu acho que eu tenho até uma opinião diferente da do Mauro, eu vou passar pro Mauro também, que me parece, eu não tô cravando, que o Flamengo ele entra menos motivado. Não que ele foi menos motivado ontem o jogo inteiro, não. Eu acho que ele entra em campo. Esse jogo a gente vai ganhar, esse jogo é nosso. Depois, a torcida aplaudiu, o Flamengo terminou brigando até o final, atacando até o final. O Walter fez grandes defesas pro Cuiabá, só que eu achei o começo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo não entra com aquele sangue nos olhos que ele entra contra outros clubes. E aí, claro, o Walter uma ótima atuação, mas é um resultado péssimo pro Flamengo. O Flamengo poderia distanciar bem na liderança num jogo que, pra mim, e aí eu vou passar pra você, pro Mauro, pro Pedro, era obrigação de 3 pontos. Era obrigação. Até porque veio de uma vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, ou seja, uma vitória importantíssima pra embalar, era pra ganhar do Cuiabá, e aí perde pontos. E aí eu vou dizer, se a torcida do Cuiabá ficar braba, tudo bem, pode ficar, perde pontos pro fraco Cuiabá em casa. Não é adversário que vai brigar por título, não é adversário que vai brigar por Libertadores. Pra mim, foi um resultado muito, mas muito ruim desse Flamengo. Agora, achei legal a postura da torcida. E acho que não poderia ser diferente. Flamengo é o líder. Flamengo vai terminar essa rodada na liderança. A torcida do Flamengo gritou até o final. A torcida do Flamengo fez uma festa quando acabou o jogo, continuou gritando a favor do time, o time foi comemorar, né, com a torcida do Flamengo e destacando o gol, cara, eu vendo o gol como o Pedro subiu para fazer esse gol. Foi um golaço de cabeça do Flamengo. Agora, Mauro, pra mim, é um resultado muito ruim porque são aqueles 3 pontos que eu acho que o treinador não conta perder, né? Ele perdeu 2. Eu acho que são 2 pontos que o treinador não conta perder. Mas também o Flamengo vem conquistando muitos pontos que o treinador não contava ganhar, né? Como o caso do Atlético Mineiro. Que o Flamengo ganhou fora e ele não era o favorito. Todos aqui, ninguém deu o Flamengo como favorito naquele jogo. Mas o que falar da partida, Mauro César Pereira, e do resultado, que eu achei muito ruim. Você achou também péssimo o resultado? O resultado é péssimo, é óbvio, né? Eu acho que tem que analisar esse combo Copa América, né? O Flamengo está jogando com esses desfalques a Copa América inteira, até sem o Cebolinha, sem o Igor Jesus, que era uma opção ali para o meio campo nesse momento, se machucou no começo. E ontem perdeu o Bruno Henrique no primeiro tempo. Com entorse no tornozelo, né? O Flamengo tem, nesse período de Copa América, nos 8 jogos, 70% de aproveitamento, cara. É melhor que a encomenda. Se o Flamengo venceu o Fortaleza, quando chegarem os uruguaios, o jogo é quinta-feira, no Rio, quando chegarem os uruguaios e forem reincorporados ao elenco, eles chegam líderes. Eles não eram líderes quando saíram, né? Mas voltam na liderança. E mesmo que o Flamengo não vença Fortaleza, o Flamengo vai estar, na pior das hipóteses, ali, segundo, terceiro no bolo, que era a meta factível quando começou a Copa América. Muita gente esperava ver o Flamengo despencar na tabela nesse período. Já estavam esfregando as mãozinhas, né? Todo mundo, que beleza, o Flamengo está todo desfalcado, calendário da CBF é uma zona, vai perder um monte de ponto aí com esse time cheio de reservas, né? E vamos comer o bife. Não aconteceu. Então, acho que tem que olhar o combo. O resultado foi péssimo, a atuação foi ruim. O primeiro tempo foi pior que o segundo, embora tenha finalizado mais com a defesa do Walter no primeiro do que no segundo tempo. Mas acho que tem que olhar o combo. A semana foi boa. O Flamengo ganhou do Atlético fora e empatou com o Cuiabá. Se tivesse empatado com o Atlético, vencido o Cuiabá, todo mundo ia achar que é legal. Foi o contrário. Então, que o resultado é ruim é chover no molhado falar, evidente. Mas o time lutou bastante. Os jogadores terminam exaustos, foi parecido com o jogo do Juventude, os caras terminam muito cansados. O Gerson, por exemplo, estava agachado no final ali, o cara estava morto, cara. O cara está jogando 90 minutos todo o jogo. E o detalhe, o Flamengo jogou quarta-feira, quinta, sexta, sábado, 3 dias depois de novo. Esse jogo não podia ser hoje? Foi ontem. A televisão que é o jogo para o sábado, passava. Podia ser hoje, era mais um dia de intervalo depois do jogo do Atlético. E ainda teria 4 dias para o jogo contra o Fortaleza. Era mais lógico, né? Jogou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não, agora vai ter 5 dias de intervalo entre o jogo de ontem e o próximo. Então já há uma expectativa de que os jogadores estejam mais inteiros para a partida contra o Fortaleza, que se o Flamengo vencer, ele fecha, na
pior das hipóteses, para ele, o Flamengo, 1 ponto à frente dos demais. E dependendo dos jogos de hoje, até mais à frente ainda, com uma distância maior. O que você estava falando ontem é que você acha a semana positiva, né? A semana foi positiva. O resultado foi péssimo, óbvio. Isso aí, ficar falando sobre isso aqui, eu estou falando óbvio. Agora, a semana foi positiva. Foi meter 4 no Atlético. O Atlético pode vir a ser um adversário. Falta muito campeonato. Não dá para duvidar que o Atlético reaja e tenha uma sequência de vitórias e brigue lá em cima de novo, não. Pelo elenco que o Atlético tem. Ele pode acontecer. Em 2020-21, o Internacional do Abel Braga teve 9 vitórias consecutivas e quase foi campeão. Você olhava na tabela, estava lá embaixo. De repente, engatou 9 vitórias, quase foi campeão brasileiro. Então, o Atlético tem material humano para fazer muito mais. E o Flamengo bateu o Atlético lá dentro. Então, tem esse outro aspecto. A semana foi boa, o resultado foi muito ruim. Agora, eu achei muito madura a postura do torcedor, que aplaudiu o time no final, porque viu que o time se esforçou. E é isso que o cara que vai ao estádio tem que entender. Perceber a diferença de um time que não corre, não se empenha, que joga mal, que é displicente, e um time, cara, que está no seu limite físico ali. Aí você vê coisas tipo, eu acordo o dia para trabalhar. Meu amigo, você não é atleta de futebol, você acorda para trabalhar, você não disputa corpo a corpo com o adversário que de repente está mais inteiro que você, na corrida, numa bola aérea. E não é uma carreira física. Numa dividida. Físico é físico. O jogo é muito físico hoje, Thiago. Quando o time não está na ponta do. Assim, os jogadores do Flamengo não tem muito com quem revezar. Você vê, ontem, o Tite cometeu um erro ontem, colocou o Verton. O Verton não tem condição jogando profissional do Flamengo. Jogou uma barata tonta, correndo para lá e para cá, até esforçadinho e tal, mas não consegue. Aí depois pôs o Matheus Gonçalves, melhorou. Ele era para entrar o Matheus Gonçalves. E tirou o Verto, tirou o Lohan, teve gente que não entendeu. Porra, é só olhar o jogo. O Lohan estava muito mal e o Verton só se esforçava, mas não tinha condições. E tem isso, né, Mauro? Dane-se também, se ele botou e tirou. Os interesses... Um mimimi, cara, botou o garoto e tirou no jogo, dane-se. No futebol, o interesse do time está em primeiro lugar. Se algum jogador fica de mimimi porque foi substituído, então não pode jogar futebol. Ficar pé da vida porque saiu, até compreendo. Pô, eu queria ficar no jogo. E depois o Tite vai lá e conversa. Vai chegar pro Verto e falar, garoto, tirei você por isso, isso, isso. E até pode falar, achei que você estava afoito. Eu falaria isso se eu fosse o Tite. Você estava afoito aqui. Te dei a oportunidade, calma, relaxa, vamos treinar, vamos melhorar, né? Corrigir seus defeitos, vida que segue. E no caso do Lohan, até uns porrinhos já está cabendo, sabe? Porque assim, ele tem que aprender. Na base, você viu os jogos, eu vi alguns jogos do Lohan na base. O Lohan na base, ele é o dono do time. Ele arrastava os caras então, para ver subir. E ele fisicamente... Olha, ele trabalhava todo mundo. Ele vai embora e tal. No profissional, ele não vai conseguir fazer isso. E ele retém demais a bola. Está na hora dele começar a entender que o jogo dele tem que mudar. E ele tem que participar sem bola. Ele participa muito pouco sem bola. Então, quando o time perde, ele tem que recompor, ele tem que voltar, ele tem que marcar. Mas é coisa de garoto, fez 18 anos quinta-feira. Ele é muito novo, tem que ser lapidado, tem que se questionar. Então, achei que fez bem tirar os dois. Aí tentou ali com o Carlinhos no final, que é na base do abafa, né? E com o Matheus Gonçalves, que poucos minutos jogou, mas não tem mais qualidade, né? Mais maduro, já jogou um tempo emprestado do Bragantino, mais partidas pelo profissional do que o Verton, que é esforçado, mas não tem condição. Ele não apresenta ali nível para jogar, me parece, do time profissional do Flamengo. Talvez um outro time onde a cobrança técnica seja menor, sim. Ali eu acho que não. Mas achei que foi legal a atitude do torcedor. Entendeu, o cara viu que os caras estavam ali lutando. E o Pedro é um absurdo, né, cara? Porra, que golaço de cabeça. Não só o gol, mas assim, o que ele joga, né? O que ele facilita o jogo. Pô, ele deu uma virada ontem, foi pro Wesley, pro Luiz Araújo. Acho que foi pro Luiz Araújo. A bola veio na direita, já meteu um tapa na criança, já foi na medida. Quer dizer, ele tá jogando muito. E a cabeçada foi espetacular. Um belo cruzamento do Ayrton Lucas, inclusive, que também teve uma semana boa. Fez um gol importante contra o Atlético, deu uma assistência ontem. E aí daqui a pouco vai voltar o Vinha. E aí é aquela coisa. Aí você tem o Ayrton e tem o Vinha. Pra que tem os dois? Você vai revezar. Um está mais desgastado, joga o outro, entra no segundo tempo, na direita. Só tem o Wesley. Vai voltar o Varela, que é reserva lá. E os caras não estão mortos, não, né? Porque assim, o Arrascaeta é reserva, o Varela é reserva, o Vinha ontem jogou só o primeiro tempo, e o De La Cruz não foi titular em todos os jogos. E ontem também saiu. Então, assim, não dá para dizer que os caras estão jogando 90 minutos, que o Biel já está esfolando eles. Vão voltar arrebentados. Não tem por que voltar arrebentados, acho eu. Aqui os caras estão tendo muito mais sacrifício no sentido de ter que correr, jogar toda hora, do que os uruguaios. A gente vai falar, né, dessa situação do Flamengo ainda. Tem as declarações do Tite sobre esse resultado. E eu vou falar também ainda sobre essa situação do Lohan, porque eu concordo muito com o Mauro. Eu achei uma palhaçada já na época, quando o Lohan era xodozinho e o Tite foi falar, não pode vaiar o garoto. Pode sim. Ele joga no Flamengo, pô. Ele não joga no Ibis. Se ele não quer ser vaiado, se ele não quer ser cobrado, mas tem 17 anos. Cara, um garoto de 17 anos no futebol já tá ali.
já custa milhões. Ele tem que ser cobrado como jogador do Flamengo. E o Lohan caiu muito. Não sei se é deslumbramento, não sei se é porque não se compromete taticamente com o time, como deveria. Muitas vezes eu acho o Lohan fominha. Eu acho que o Lohan pode achar o passe e o Lohan tenta a jogada individual. Muitas vezes eu acho o Lohan fominha, em situações inclusive de gol. Então tem que aprender a ser criticado e não tem que ficar de carinha feia no banco se for vaiado pela torcida do Flamengo, não. É um garoto, mas é um garoto que já vale milhões de euros aí e que tem que ser cobrado como jogador do Flamengo. A gente vai falar, né, sobre o Flamengo, vai mostrar aí as declarações do Tite. Tem o Bruno Henrique, sofreu entorse no tornozelo, tem que ver quando ele vai voltar a jogar, né, pelo Flamengo. O Bruno Henrique que estava voltando a se destacar, jogou muito contra o Atlético Mineiro. Eu queria perguntar pra você, velho Vamp. Meio campo, um dos melhores volantes aí da história do futebol brasileiro. Claro, Tico, você acha, eu não. Pelé já achou. Pelé já te achou o melhor jogador em atividade no Brasil. Pelé erra também. Quê? Pelé erra. Bom, Tico, já vivi. Agora, e o Lohan, hein? Deixa aquela palhaçada lá de ficar dizendo que o garoto não pode ser vaiado, aquele mimimi todo. O Lohan não tá jogando nada, hein? O Lohan surgiu, motivou muito o torcedor. Eu mesmo falava aqui, olha o moleque Lohan, agora o Arrascaeta vai pra Copa América, Lohan vai ter sequência. Ele não aproveitou em nada a Copa América do Arrascaeta. Dizer que não pode ser vaiado, eu até entendo, mas eu acho que não é o momento, né? O moleque tá subindo agora. Mas é futebol. É bom ter a torcida do Flamengo, ó, eu vi o segundo tempo do jogo do Flamengo. Eu tava vendo o primeiro tempo, às 19 horas começou o jogo da Colômbia. Aí quando eu botei pro jogo do Flamengo, aí meu gato caiu. O gato caiu, que tem uma parada lá, né, Pedro? Caiu. Que loucura, irmão. Caiu. Ele fala no ar, irmão. A internet caiu. Sabonete líquido, agora tá falando. A internet caiu, aí eu botei de novo. A internet caiu, vai. Aí eu botei de novo pro jogo da Colômbia. Aí saí, fui lá no bar do meu parceiro e vi o segundo tempo do Flamengo. Mas quando começou o jogo, eu vi a torcida do Flamengo gritou o nome do Tite. A torcida aplaudiu quando terminou o jogo. Eu não, o moleque tá surgindo, né, tio? Surgiu agora. Eu acompanhava aí, eu vejo aí, ó. Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20. Ele estava todo mundo. Tem que ter um pouco de calma. Não vaiar. Isso aí eu já não concordei. Você falou, pode ser vaiado. Mas os outros mais velhos, o menino tá surgindo, subindo. Outro dia você vê que o próprio Hendrick, que foi vendido pro Real Madrid, Pedro, lembra quando ele saiu e começou a chorar? Meteu o colete no rosto? Eu lembro. Pô. Alguma substituição aí do Sim, tudo bem que hoje são mais preparados, jogam tudo aí, Libertadores Sub-20, joga tudo, Brasil Sub-20, Brasil Sub-17, bem mais preparados, mas são de carne e osso, né, velho? Sente. O Tite falou na coletiva, isso eu concordo com o Tite, ó, ele que é treinador de seleção, ele sofre quando a torcida chama ele de burro, xinga ele, um pouco de paciência que esse moleque é bom, viu? Ele é bom, tio. Ele é bom. Mas é bom, mas não tá jogando, hein? Mas, Tico. Mas tem que começar a jogar, velho, Vamp. Tico, outro dia você tava falando aí, o Arrascaeta andou um monte de tempo aí machucado. O Fábio Maricigian falou, ó, ele tem um problema aí que a gente tem que recuperar. Sofre, pô. Imagina o menino que tá subindo. Já acostumado com isso tudo que eu falei. Mas um pouco de calma. O Maracanã é foda. E o resultado? Péssimo, né? Era pro Flamengo. O Flamengo adora perder esses jogos que são considerados fáceis. Esse Cuiabá, ele nunca caiu na vida, sabia? Ele sempre só subiu. Ele nunca caiu, Cuiabá. Tá bom, mas ele também nunca disputou o título, ele nunca disputou Libertadores. Então, da tabela. Meu do São Paulo tirou. Tava no Maracanã. Tava ganhando o Corinthians. Consegue um empate. Corinthians, tudo bem, todo mundo pode ganhar. Mas é o Corinthians, desde Itaquera. Fez 1-0, teve um pênalti pra fazer o segundo. O Isidoro lá, Isidoro Pita, que perdeu o pênalti, fez gol ontem lá. E o Cuiabá, esse ano, ele vai. Aí esse ano não. É Grêmio Machado. Até começou mal o campeonato Cuiabá. Não, já tá, pô. Mas ganhou. Vai competir lá, ó. E ontem um empate que é quase uma vitória lá no Maracanã. Pô, Olha, se você pegar a tabela, ele começa muito mal. Olha contra aquilo ele tá reagindo. Vindo no São Paulo no Morumbi é fácil, ganhou no São Paulo. Pô, empatou em Itaquera. Empatou não, o Corinthians é que empata. Perdeu o pênalti. No final, perdeu o pênalti. Chega no Maracanã, arranca um ponto do Flamengo. Agora o Flamengo, depois de você vem de uma vitória contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo da história na Arena MRV. Ganha, tem que sapecar. Era isso, era a chance, né, Pedro, de emplacar. Mas o Flamengo só perdeu um jogo
nesse período de Copa América. A gente esperava mais, né? Pelo menos, assim, que o Flamengo derrapasse mais aí nesses jogos, nesse período que tá desfalcado, tá esfacelado, mas só perdeu um jogo. E foi lá no Alfredo Jaconi para o Juventude, que, convenhamos, o Flamengo não leva muita sorte quando joga lá. Tanto que não vence o Juventude no Alfredo Jaconi desde 1997. Então, assim, óbvio que o desempenho foi abaixo, óbvio que o resultado foi ruim. O Flamengo jogando no Maracanã precisava de mais 3 pontos. Mas se você for ver a situação do Flamengo, esses 8 jogos de 9 do período de Copa América, o Flamengo só perdeu um jogo e hoje pode o Bahia vencer o Palmeiras, pode o Palmeiras vencer o Bahia, pode o Botafogo também vencer. O Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro, vai continuar líder com 1 ponto de vantagem. Então eu acho que no conjunto da obra o Flamengo se saiu muito bem nesse período de Copa América. O jogo não foi bom, mas se saiu muito bem nesses 8 jogos que jogou desfalcado e com o time no limite, Pilhado. A gente tem esse Flamengo que vai encerrar a rodada como líder. Isso é um ponto positivo. Como disse o Mauro, provavelmente o Flamengo tem grandes chances de receber seus reforços da seleção uruguaia ainda com a liderança do Campeonato Brasileiro, porque é favorito, né? O Flamengo é favorito contra o Fortaleza no Maracanã. É o próximo jogo. Por isso que eu dizia, seria muito importante essa vitória contra o Cuiabá, porque o Flamengo poderia emplacar aí 3 jogos com 3 vitórias, pô. Né? Seria aí, é claro, aí é um arranque nessa briga pelo título, que é muito importante. Aproveitando, inclusive, que o Palmeiras deu uma tropeçada e perdeu ponto pro Grêmio, que não jogou nada contra o Palmeiras. Mas, claro, tava 2-0 o Grêmio, acabou sendo um bom resultado. E hoje o Palmeiras pega o Bahia. Difícil. É um jogo difícil. Difícil. É onde? Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Então Itália. o Palmeiras é favorito. Então, era importante, muito importante pro Flamengo essa vitória, só Empate aí seria ótimo pro Flamengo, né? Um empate nesse jogo seria ótimo pro Flamengo. Maravilhoso, mas eu acho que pro Flamengo até melhor a derrota do Palmeiras. Sendo bem sincero. Porque eu não acho que o Bahia vai brigar pelo título até o final, não. Não acho mesmo. Não acho. O meio de campo do Bahia é muito bom. Eu acho que também leva essa vantagem, porque em determinado momento, Flamengo, Palmeiras, Botafogo estão envolvidos na Libertadores, né? E o Bahia vai ter um respiro maior do que esses times. Eu acho que é time para terminar ali no G4 da competição. Bom time do Rogério Ceni, o Bahia. Agora, é isso que você disse. Se vai brigar até o fim, a gente não sabe. Mas eu acho que pega ainda Libertadores o Bahia. E, números positivos do Tite aqui pelo Flamengo, tá? O Tite completou 50 jogos pelo Flamengo, com o 3º melhor desempenho de um técnico nos últimos 10 anos. Ele só está atrás do Jorge Jesus em 2019 e 2020, que em 58 jogos, um aproveitamento de 81,6%. Renato Gaúcho, 38 jogos, mas são menos jogos. Aproveitamento de 72,8%. E o Tite, 50 jogos, aproveitamento de 72%. Somando as partidas que comandou em 2023 e 2024, o Tite tem 72% de aproveitamento após 33 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Números inferiores a isso, só comparados aos de Jorge Jesus e Renato Gaúcho em média. Então, é o Tite. Chegou a ser muito criticado, inclusive por mim, no começo do Brasileiro, aquele começo de Libertadores, mas agora vem conseguindo dar uma regularidade pro Flamengo, mesmo com muitos desfalques. Então, tem que ter esse trabalho reconhecido.